Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Capão comenta. Notícias, comentários, recomendações. Um podcast do Super Review Time. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Você está ouvindo o Kapan Comenta e eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Review Time. Pois é. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Tem torrada e ketchup na geladeira. Deve ter coca também, eu acho, eu não sei. Mas se essa é a sua primeira vez, inclusive conhecendo o Super Review Time, dá uma olhada no blog. Tem uma pancada de coisa, eu estou escrevendo lá há quase 10 anos. Se você está aqui ouvindo esse podcast, é sinal de que você se interessa um pouco por cinema, por animação, por Disney de uma maneira geral. Talvez Looney Tunes também, eu não sei. Mas se você está aqui, você está ouvindo isso, você se interessa pelas coisas que eu escrevo também, automaticamente. É uma regra, eu não faço as regras, né? Então você dá uma olhada lá no blog, eu escrevo muito sobre animação de maneira geral, sobre filmes, sobre Disney, sobre... um pouco de Looney Tunes também. Eu tô tentando variar um pouco mais, mas é porque a Disney tá sempre envolvida nas coisas de algum jeito e eu sempre fico fascinado pelo tanto de coisas que eles fizeram e deixaram pelo caminho, sabe? Mas geralmente eu tento trazer aquelas histórias, aquelas notícias, aquelas coisas que talvez você não tenha visto com paciência, com cautela, ou que você talvez não se lembre muito bem que existiu. E eu também trago notícias, e sempre com as notícias eu tento trazer alguma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais nova, tento dar o meu gosto pessoal. E sim, eu tenho certeza que você vai gostar muito do blog, e também, obviamente, do canal do YouTube, que eu comento muito sobre isso. Tem um vídeo, inclusive, que tinha uma sequência de O Grande Mentiroso, que é um filme que fez parte da minha infância e da minha adolescência, basicamente. E eu descobri que tinha uma sequência, e eu resenho esse filme. Tem um monte de vídeos, assim, nessa pegada, então é interessante você dar uma olhada. E também o Post Blog, que é basicamente uma revista eletrônica, é um anexo ao Super Review Time. Lá eu escrevo coisas um pouco mais rápidas, eu faço uns comentários um pouco mais rápidos sobre notícias que são um pouco sensíveis ao tempo, algumas nem tanto, são só explorações, devaneios, divagações um pouco mais aprofundadas, mas ainda assim são interessantes, são bem dentro dessa exploração de cultura pop, vamos chamar assim. Mas hoje nós temos uma notícia, e por que eu estou fazendo o podcast? Porque não estou comentando no post blog uma notícia comum, né? Sei lá, eu fiz um texto minúsculo de 2 minutos sobre minha opinião sobre o filme de Wicked, o que eu espero do filme, o que eu vi do trailer, coisas que eu notei. Então, notícias menores geralmente eu trago lá. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque existe uma notícia e existe uma história por trás da notícia, o que é pouco usual. Especialmente nesse caso, porque é uma notícia que é uma história que poderia chacoalhar muito o universo do entretenimento. Eu estou aqui com um artigo do Cartoon Brew, eu descobri isso primeiramente por eles, mas aparentemente essa história é um pouco mais antiga, não sei por que raios ninguém comentou isso antes, mas cá estou eu fazendo o meu trabalho de formiguinha. Cartoon Brew, tá tudo em inglês, então eu vou traduzindo aqui em tempo real, ok? Reportagem: Warner Bros. Planeja relançar os Looney Tunes teatricalmente nos cinemas em 2028. Então,
são grandes notícias, porque você sabe que faz algum tempo já que os Looney Tunes não conseguiram se reinventar com sucesso, né? A gente sempre pode comparar ao rival maior, que são o Sexteto Sensacional da Disney, né? Caso você não saiba, tem um nome, né? O Sexteto Sensacional é Mickey, Donald, Pateta, Minnie, Margarida e Pluto. Mickey Mouse e seus amigos tiveram diversos reboots ao longo dos anos. Acho que eu não consigo lembrar assim, de um período de tempo em que eles não tivessem alguma produção nova. Talvez alguns períodos antes dos anos 2000, né? Que a gente teve um pouco menos, eles estavam sobrevivendo mais de reprises dos curtas que passavam na televisão. A gente teve nos anos 80 o Conto de Natal do Mickey, que continua sendo fabuloso, é um filme fantástico. A gente teve, nos anos 2000, a gente teve uma excelente safra de animação relacionada ao sexteto. A gente teve o Clube do Mickey, obviamente, teve o Mickey Mouse Works, que aqui é o Okamundongo da Disney, que são basicamente séries irmãs, né? E é um design, assim, eles fizeram um redesign pro Mickey, fizeram um redesign pro mundo, pro universo deles, por todos os curtas, e é um redesign que funcionou tão bem, mas tão bem, que até hoje eles usam, né? Eles usam esse mesmo redesign, ou pelo menos baseado nesse mesmo redesign no Mickey Mouse Clubhouse, né? No Clube do Mickey. E na Disneyland, em Toontown, é esse mesmo design que eles usam para fazer a casa, para fazer as ruas e etc. Eu gosto muito desse redesign do House of Mouse, do Camundongo da Disney, porque ele é bem... como eu posso dizer? Ele é bem Disney, mas ao mesmo tempo ele não se leva a sério. Tem uma característica de animações Disney também para televisão, de que eles se levam muito a sério. Esse desenho, ele é muito mais cartunesco. E, nesses termos, ele é muito mais próximo de um desenho dos Looney Tunes, eu diria, né? Ele tem muito mais piadas verbais, muito mais piadas de diálogo, mas também tem um slapstick muito bom. E tem aquelas piadas que são típicas de desenho animado, você sabe, de um personagem, sei lá, literalmente entrar pelo cano, ou o personagem levar uma pancada na cabeça e ficar com o olho roxo, ele chacoalha a cabeça e tudo, e sara, sabe? Esse tipo de coisa que é bem... que você associa bem quando você ouve o nome cartoon, né? Um desenho animado, de comédia. Por isso eu gosto muito, muito, muito mesmo. Os Looney Tunes já não tiveram a mesma sorte. Eles tiveram, nesse mesmo período, eles tiveram Space Jam, né, que foi um filme que meio que relançou os Looney Tunes de volta pro mainstream. Assim, os Looney Tunes nessa época, eles estavam meio que numa fase meio Muppets, sabe? Que Muppets nos anos 2000, que ninguém odiava eles, mas ao mesmo tempo você não via muita coisa nova, era mais reprise mesmo. Depois de Space Jam, eles meio que voltaram, tiveram alguns produtos, tiveram aquela infame linha de roupas dos Looney Tunes Rappers, né, que só de eu dar essa descrição você já devia saber exatamente do que se trata. Perna longa com calça baixa e com o boné virado pra trás, e o tais com cordão de diamante, sei lá, coisas assim. É o Looney Tunes Edge, que eu chamo, o Looney Tunes Street. Se bem que o Mickey também teve a sua fase meio assim, mas era bem contrabalanceado, eram produtos bem específicos, não era tipo a única imagem que você tinha deles, bem dizer. Depois disso, se eu não me engano, eu não me lembro de ver nenhuma animação dos Looney Tunes nessa época. Talvez os spin-offs, né? Tinham spin-offs, tinham Baby Looney Tunes, tinham as aventuras do Piu Piu Frajola. Então eles tentaram se reinventar nesse tempo. Teve também, lá meados dos anos 2000, teve Looney Tunes de Volta à Ação, que
digo o que quiser, é um filme bom, mas o final meio que estraga pra mim, tipo... talvez eu entre em detalhes algum dia, fazendo alguma retrospectiva dos Looney Tunes, mas sempre que eu... Mesmo quando eu era criança, eu assisti o filme era muito bom, era muito legal, era divertido, era engraçado, tem lá seus problemas, mas tá lá, e o final meio que matava todo o filme pra mim, era tipo, meu Deus, cara, tipo... Eu sentia legitimamente que todo o meu tempo naquele filme tinha sido perdido quando chegava no final. Genuinamente. Era tipo uma das maiores frustrações que eu tinha quando criança. E aí meio que depois disso foi, né? Eles tentaram se reinventar algumas vezes depois disso, como Lunáticos à Solta, o Lunatics Unleashed, que... Eu vou confessar, eu assisti alguns episódios e eu gostei. É estranho, é muito estranho, mas... Veja bem, é um desenho de ação. Se você ignorar que são os Looney Tunes, não é tão ruim. E se você lembrar que não são os Looney Tunes, são os descendentes dele, mais ou menos... É um conceito muito estranho, é um conceito muito bizarro, e assim, eu confesso que eu não sei exatamente o que pensar sobre ele conceitualmente. Se tivesse alguma coisa parecida com esse conceito na Disney, eu também não saberia exatamente como me sentir, porque assim... Parando pra pensar agora, eu não lembro exatamente se eles são descendentes dos Looney Tunes originais, sabe? Porque assim, isso implicaria de que os Looney Tunes fizeram o velho tango do diabo, o que é algo que a Disney jamais faria. O Roy Disney, ele vetou uma cena do Fantasia 2000, que mostrava as princesas subindo a Arca de Noé com seus filhos, então tem isso. Mas os Looney Tunes, eles são mais ousados em tentar se reinventar, né? E... eu não sei, todos os 2 filmes que eles fizeram pra cinema, os 2 longa-metragens, eles não... De maneira geral, eles não têm uma reputação boa. A gente tem uma boa lembrança deles, a gente tem uma nostalgia deles, mas... em termos de bilheteria, em termos de... relevância cultural, eles não têm tanto impacto, né? Especialmente assim também pra marca Looney Tunes. Eles tiveram muito mais sucesso fazendo filme direto pra TV. Eu acho que eles são muito mais confortáveis fazendo filmes pra TV. O que, de novo, é um histórico meio esquisito, porque alguns filmes são compilações de curtas, como aquele clássico, os Patulinos Caça-Fantasmas, alguma coisa assim. Daffy Duck's Quackbusters, eu não lembro como era o nome disso em português. Patolino e os Caça-Fantasmas, era isso? Eu não lembro. Eu lembro que era uma paródia de Caça-Fantasmas, obviamente, mas era basicamente um amontoado, um monte de curtas relacionados mais ou menos, né? Eu acho que tinha tipo um segmento novo que era uma paródia de Caça-Fantasmas com o Exorcista, que Patolino ia fazer um exorcismo numa mulher, numa pata, enfim. E esse eu lembro que era extremamente diferente de todos os outros. Tem um curta que o Pernalonga vai caçar um vampiro, né? Esse é um curta que eu já tinha visto antes, inclusive. E tem o do Gaguinho no hotel. Eu não lembro qual era o fantasma que ele ia enfrentar. Eu acho que era um fantasma mesmo, era... Eu não lembro. Ou era o Eufrazino se fazendo de fantasma, alguma coisa assim. Mas, enfim, eles não são muito bem sucedidos no cinema, mas na televisão eles são. Por que isso é importante? Primeiro, a Warner financiou e produziu o filme Coyote vs Acme, né? Esse filme, ele ia seguir os moldes de Space Jam e Looney Tunes Back in Action. Capão, teve Looney Tunes Space Jam 2. Teve, mas se você ouviu meu podcast sobre isso, você sabe que ele provavelmente foi o que fez mais dano à marca Looney Tunes de todos os 3. Então...
Eu tenho a impressão de que esse filme não fez um dano grande, não só pra marca Looney Tunes, especialmente pra marca Looney Tunes, mas pra marca Warner como um todo. E é um dos motivos que a gente tá nessa marmota que a gente tá vendo hoje com a Warner. De verdade, eu sinto que a Warner não sabe como lidar com seu multiverso, digamos assim, como a Disney ou a Paramount faz. A Paramount eu acho que não se preocupa tanto com isso, eles sabem manter as coisas separadas, até porque a Paramount basicamente licencia as marcas para fazer filmes, né? Você tem filmes de Transformers, você tem filme do Sonic, você tem o filme do Bob Esponja, né? Então assim, não tem como você colocar eles no mesmo universo, mesmo que se fosse no conceito de Space Jam 2, que cada universo é separado, né? Não teria como. A Disney conseguiu fazer isso com Detona Ralph, mas porque supostamente o Detona Ralph se passa no nosso mundo real e todas as outras coisas são filmes, então meio que faz sentido. Mas eu escrevi um artigo inteiro explicando como funciona o multiverso Disney, então se você tiver interesse você dá uma olhada lá no blog. Sim. Esse filme, Coyote vs Acme, deveria ser o próximo passo na franquia Looney Tunes. Era uma comédia um pouco mais adulta, pelo que eu entendi, pelo menos no contexto, né, da história, que envolvia o Coyote processando a Acme. Então, provavelmente eles iam tentar apelar mais pro público mais velho, não esquecendo das crianças, porque, enfim, sempre tem essa coisa dos pais apresentarem os personagens pros filhos, então eles com certeza iam querer levar os filhos pra ver, mas com certeza o público-alvo que eles tinham em mente eram mais adultos. E pelas resenhas que eu vi, não resenha, nem crítica, né? São comentários de gente que viu o filme, gente da equipe do filme, gente que é conhecido, amigo do diretor e etc, e que são grandes influências em Hollywood, são figurões, são atores, são produtores, são, enfim, roteiristas. E o filme aparentemente é absurdamente bom. Tipo, seria fantástico, e o filme tá pronto. E a Warner decidiu simplesmente cancelar. E nem sequer abrir portas para que outros estúdios, outras distribuidoras pudessem distribuir, sabe? E eles decidiram cancelar porque aí eles poderiam colocar como uma tax write-off, eles poderiam ter uma dedução do imposto de renda. Fizeram a mesma coisa com o filme da Batgirl, inclusive. Supostamente eles iam fazer isso com o filme do Crypto Supercão como Scooby-Doo, mas eles acabaram lançando no HBO Plus, Max, Discovery, Jandaia, enfim. Não sei como é que a plataforma está se chamando hoje. E eu acho que eles só fizeram isso porque alguém vazou o filme completo no Google Drive. Isso aconteceu. Então assim, a Warner meio que não sabe o que está fazendo. O que aconteceu? Em 2018, né, vou continuar lendo aqui o artigo. Certo, teve um tempo que a Warner, né, foi vendida para AT&T em 2018. E aí o Discovery comprou a companhia em 2022. Então assim, foi um período muito curto de tempo, 2018 a 2022, e que assim, é um período muito curto de tempo para qualquer coisa acontecer. E o David Zaslav agora ele é basicamente o CEO da Time Warner, né, da Warner Bros, seja lá como é o nome agora que eles estão dando. Ai meu Deus. Ok. Então, agora a Warner tem um novo filme que eles pretendem lançar, supostamente, que é O Dia que a Terra Ficou Parada. Alguma coisa assim. Não. O Dia que a Terra Explodiu, ok.
E aí, o que aconteceu? Esse filme talvez seja um filme que eles queiram lançar nos cinemas para relançar a marca Looney Tunes, mas eu não coloco muita fé nesse filme, embora todo mundo que tá... Todo mundo que é influencer, que é fã de animação, que é da indústria, tá dizendo para apoiar o filme, assistir no cinema e pagar para ver, para mostrar pra Warner que a gente existe, o que também me parece ser uma estratégia de marketing muito louca. A Warner cancelar Coyote vs Acme, aí lançar o dia que a Terra explodiu, e com isso fazer os fãs se mobilizarem para todo mundo assistir, e esse filme poder render, porque como vocês sabem, a animação é um negócio caro. Só que eu não consigo botar muita fé nesse filme, porque eles estão distribuindo... não é a Warner que está distribuindo esse filme, que é insano. É absolutamente insano pensar isso. Porque eles estão licenciando para uma companhia, uma distribuidora chamada GFM Animation. E aí eles, por sua vez, venderam o filme para uma distribuidora americana chamada Ketchup Entertainment. Que eu literalmente nunca ouvi falar de nenhum dos dois. Eu vou olhar agora. Eu tinha olhado um tempo atrás o que eles tinham distribuído, mas... deixa eu dar uma olhada aqui o que eles... tá aqui, ó, em IMDb. GFM, o que foi que eles distribuíram? 10 Vidas, que é um filme animado que parece ter o orçamento de uma bala de jujuba. Ozzy, Voz da Floresta, Hit Pig. Paws of Fury, esse é um filme que você talvez deva conhecer. É o filme que é a versão infantil animada de Blazing Saddles. Sim, aquele Blazing Saddles é o filme do Mel Brooks. Longa história também. Pato Pato Ganso. De novo, é um filme que talvez vocês devam conhecer. Correto? Foi distribuído aqui. Greyhound of a Girl, esse aqui tá na minha watchlist. Parece interessante, mas ao mesmo tempo parece um filme europeu barato. Stitchhead. Olha só. O filme dos Looney Tunes vai ser distribuído pelo mesmo pessoal que está distribuindo o filme do Baby Shark. Estamos em boas mãos. Ketchup Entertainment. Vamos ver o que eles fizeram. Ketchup Entertainment, blá blá blá. Caramba, cadê? Tá aqui. Eu tenho a impressão que eles fazem mais trabalho de suporte, né? Tá aqui. Os filmes que eles têm no IMDb. Hellboy, esse último de 2024. Ferrari. Memory, não conheço. Hypnotic. Goodrich, também aqui Ozzy, Voz da Floresta, Um Fim de Semana em Taipei, Lobos, Super Fast, que é uma paródia de Velozes e Furiosos, The Starving Games, que é uma paródia de Jogos Vorazes, Big Game, The Love Punch, Fixed. Ok, é uma animação adulta sobre um cachorro que descobre que vai ser castrado de manhã. E ele quer uma última aventura com seus amigos nessas últimas 24 horas com as suas bolas. Nossa, parece um desenho flash tão... Bom, vamos colocar desse jeito. Parece um desenho flash que poderia competir com o clipe do Dogão Animal. Vamos colocar desse jeito. The Book, Veículo 19, o Conselho para Poetas Tristes do Dr. Pássaro, esse é um filme. Nossa, cara, é... The Frozen. Ok. Capitão Dente de Sabre e o Diamante Mágico.
Nossa, cara, que tipo de filmes são esses pela madrugada? Ah, meu Deus. Então, assim, esses são os filmes que a Catch Up Entertainment distribui. Então, como pode ver, estamos em boas mãos, né? Nem a Warner tá querendo se sujar pra colocar esse filme. Eu não tô dizendo que o filme seja ruim. Eu só tô dizendo que tem caroço nesse angu, só isso. Tem caroço nesse angu. Mas é uma boa notícia, mais ou menos, que eles queiram rebutar os Looney Tunes pela 30ª vez, né? É alguma coisa. Eu acho que dessas encarnações novas, acho que a que melhor funcionou foi o show dos Looney Tunes, mas um bando de palermas disse que não é Looney Tunes, não é engraçado, por que eu quero ver uma sitcom com Looney Tunes? Eles cancelaram. Teve aqueles curtas recentes, né, que eles lançaram no HBO Max. Eu vi um que era... Eu acho que não era stop motion real. Se for, é muito mais impressionante do que eu achei que fosse. Mas ele tem um estilo de stop motion. Eu tenho a impressão de que é feito por computação gráfica, mas de qualquer forma a animação é fantástica, é surreal, é uma das coisas mais criativas que eu vi nesses últimos tempos. Então vale a pena dar uma olhada. Deixa eu até olhar o nome aqui. Short Surrealist. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui pra vocês irem atrás depois. Duck Amuck? Não é isso. É outra coisa. Duck Amuck é outro, cara. Tá, deixa eu ver. Short Stop Motion. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Aqui. Death in Wacky-Land. Ok, parece que foi stop motion mesmo. Uau! Nossa, eu tô impressionado. Ok, legal. Deve ter custado uma nota preta, mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Então vão atrás de assistir Death in Wacky-Land. Eu acho que tá no YouTube ou no HBO. Cadê o nome agora? Taquitos. Deve estar lá. Ok. Certo. Então, essa é metade da história. Certo? A outra metade da história que esse artigo conta, eu vou contar depois do intervalo comercial. Não sai daí, volto já. They never posted logo, é só clicar. Cartoons Vintage, muito mais pra relembrar. Assine agora, não vai se arrepender. A newsletter que traz nostalgia pra você. Direto no seu e-mail, um post logo, a revista eletrônica do Super Review Time. Hello, I'm the Undertaker and you're listening to the Super Review Time podcast. Ok, a segunda parte dessa história é um negócio completamente surreal. Certo? Mais surreal do que o curto do Patolino que eu acabei de mencionar. E esse curto tem uma parte onde aparece uma cabeça de um careca de pele branca e pontinhos vermelhos. Então você sabe que isso aqui é bizarro. Ok. Cadê? Deixa eu ver a parte que eu quero. Ok. Tá, deixa eu ler esse pedaço aqui da notícia, que isso aqui é interessante. Warner Bros. Tem um plano de trazer os Looney Tunes de volta para o formato de cinema, começando em 2028, de acordo com uma nova reportagem por Matthew Belloni na newsletter Puck. Falando em newsletter, você também pode se inscrever na minha, você acabou de ver a propaganda, né? Então, eu tenho começado a mexer um pouco mais nas funcionalidades do Substack. Então, agora tem um chat específico para assinantes pagos e para inscritos normais. Então você pode dar uma olhada, eu tô aparecendo vez ou outra, dê uma olhada lá, aparece pra conversar, sei lá, e dar o pitaco e, sei lá, ficar por dentro das coisas que eu tô planejando, certo? Enfim, a reportagem do Belloni focou em
assets não essenciais, em propriedades não essenciais que a Warner Bros. Discovery poderia vender para ajudar com as finanças da companhia e reduzir a carga de débito, né? A carga de prejuízo. De acordo com a reportagem, vender os Looney Tunes ainda é uma opção, embora a probabilidade de algo acontecer, dessa venda acontecer, é baixa. Isso é muito estranho. Isso é muito, muito, muito estranho. Porque assim, eu sei que a Warner Bros., ao contrário assim, de outras companhias como a Disney, eu acho que das companhias assim, mais fiéis às suas raízes, ironicamente, é a Disney, porque eles começaram fazendo suas animações, seus curtas, evoluíram para os longos animados e evoluíram para séries de TV, para filmes live action, para música, né, licenciamento de música, e eles fizeram tudo isso desde o começo, desde a época do Walt, com as coisas da casa, né? O Walt sempre fez tudo in-house, ele nunca licenciou nada. O mais perto que isso chegou de acontecer foi em colaborações que ao final do dia nunca deram certo, como ele tentou fazer uma parceria com o Roald Dahl de fazer uma série de curtas sobre gremlins na Segunda Guerra. Uma história interessante, tá ligado com o Epic Mickey, inclusive. Nunca foi pra frente, eles acabaram fazendo um livreto de orientação para piloto, alguma coisa assim, um material mais educativo para piloto mesmo. E também teve um projeto de fazer um filme com Samuel Goldwyn, da Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, onde a MGM era para ser um filme sobre a história do Hans Christian Andersen. A MGM ia fazer as cenas live action e a Disney ia fazer as cenas animadas. Só que aí foi perto do período já da Segunda Guerra, então o Walt já tinha outras prioridades, tipo botar comida na mesa, né? E por isso que eles pararam de fazer filmes e começaram a fazer só as produções de propaganda de guerra. Então assim, a Disney só começou a comprar coisas, a comprar companhias muito depois da morte do Walt. Depois da morte do Walt, criou-se coisas, por exemplo, a Touchstone, né, o genro dele, sempre esqueço o nome desse maluco. O genro dele, né, nossa, eu vou olhar agora, porque eu tenho um ódio quando esqueço o nome desse cara. Walt Disney in-law. Qual é o nome dele? Não, eu não quero viagem, não quero viagem com meus in-laws. Son-in-law. Ron Miller. Nossa, cara, o Ron Miller envelheceu mal, hein? Nossa, o Ron Miller quando era jovem, tem uma foto dele aquele jovem, ele parece ele não parece protagonista de filme, mas ele parece o melhor amigo do protagonista, sabe? Aquele cara, muito bem, vamos lavar as cervejas, tudo bem, Sr. Jones, sabe? E no final da vida tem uma foto dele aqui, mais velho, ele parece o vilão de um filme onde o protagonista é um cachorro. Ok. Mas eu não tenho nada contra ele, só tô tirando sarro mesmo, beleza. Eu não acho que ele seja... tá aqui, ele velhinho e sorrindo. Ele parece um cara legal. Ele parecia um cara legal, né? Ele morreu faz um tempo. Mas enfim. Do que eu tava falando? Sim, o Ron Miller criou a Touchstone pra fazer filmes mais maduros, filmes com mais apelo mainstream e até pra ser mais baratos, né? Filmes que eles pegavam grandes atores que por algum motivo caíram em desgraça ou se afundaram em drogas, alcoolismo, ou que não estavam tendo muitos papéis bons, né? Gente mais na TV e começou a dar filmes pra eles, então assim, eram filmes muito baratos, mas que tinham um roteiro brilhante, tinha alguma coisa muito específica no roteiro, né? Que depois passou a ser a estratégia do Michael Eisner com a Touchstone, né? Ele viu o potencial da Touchstone e começou a
bancar isso, então eles fizeram filmes como Splash, Uma Sereia em Minha Vida, fizeram Bom Dia Vietnã, fizeram Mudança de Hábito, Armageddon, qual era aquele outro? O Três Solteirões e um Bebê. Então são assim, filmes conceito quase, né? Filmes de alto conceito. Depois disso que eles começaram, que o Michael Eisner começou a comprar companhias para poder suportar a Disney, que no jogo longo foi uma estratégia de gênio, né? Porque assim, o Michael Eisner comprou a ABC, a emissora, né? E assim, durante a pandemia, a ABC foi que manteve a Disney, foi a ABC que impediu a Disney de afundar, de verdade. Se não fosse a ABC, a Disney provavelmente teria sido esquartejada hoje. Mas aí foi comprando, sei lá, a Pixar, a Marvel, Lucasfilm. Com a ABC já foi uma porrada de coisa, já foi a ESPN, já foi um monte de canal, foi o canal da Soap Operas, que era um canal que passava novela 24 horas por dia, foi uma parte da Saban, uma parte da DIC. Então foi muita coisa só nessa tacada da ABC. E aí eles começaram a fazer coproduções com a Pixar e eventualmente compraram a Pixar, né, na gestão Eisner, ou na gestão Iger. A Warner Bros. Tem uma história diferente. A Warner Bros. Era só uma distribuidora, produtora de filmes, né? E eles começaram a distribuir os curtas dos Looney Tunes junto dos filmes. Porque assim, antigamente, nessa época, nos 30, 40, 20, tinha até alguns estúdios que tinham cadeias de cinema. Então assim, uma cadeia da Warner passava só filmes da Warner. Então assim, antes do filme começar, tinham trailers dos outros filmes, né? Mas também tinham propagandas comuns, né? De produtos, talvez. O que tinham muito que eu lembro era propaganda dos outros filmes e que eles chamam de newsreels, né? Que são os rolos de notícias. Então, teve um terremoto no México, então você vai saber disso indo ao cinema. Não tinha televisão. Você ia ver um vídeo do desastre, do terremoto, pelo cinema. Tem inclusive tem um site que arquiva esses newsreels. Se você for lá, tem algum material de gravação de alagamento no Recife, inclusive. Isso é muito interessante, é muito legal se você for dar uma olhada lá, você gastar um tempo indo lá, porque realmente é muito interessante ver gravações do Recife, Recife, Pernambuco, sim! Pois é, tem alguns que foram gravados pela MGM, se não falha a memória. Então, junto disso também tinham curtas animados, né? E aí eles começaram a distribuir os curtas dos Looney Tunes, da Merry Melodies, que era era um estúdiozinho chamado Terrace Termite. Eles se chamavam assim, né? Mas era do Leon Schillerschimber. Nunca sei pronunciar o nome dele, nem escrever. Leon Schillerschingler, alguma coisa assim. Depois de um tempo, a Warner basicamente comprou os personagens, né? Comprou a IP e começou a fazer o que queria com eles. Lá pras tantas, o Ted Turner tem a brilhante ideia de fazer um canal só sobre notícias, 24 horas de notícias, que foi a CNN. Junto disso, ele começou a fazer outros canais com a mesma proposta, 24 horas só daquilo, só de um tipo de conteúdo. Um desses canais foi o Cartoon Network. O Cartoon Network ele comprou bibliotecas de animações. Ele comprou bibliotecas da Universal, se não me falha a memória. Então foi desenho do Droopy, foi MGM, Tom e Jerry, foi Hanna-Barbera. Então foi Hanna-Barbera. Se você está aqui, você deve conhecer esses nomes, pelo amor de Deus. E aí a Warner foi lá e comprou, né? Comprou as empresas do Ted Turner. E é por isso que tem alguns filmes, algumas coisas que
Warner Turner, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Não, era Warner Bros, a Turner Media, whatever. Agora eu não tô lembrando se foi a Turner ou foi a Warner que comprou. Quem foi que comprou quem? São 3 horas da manhã, gente. Eu não tô pensando bem. Ok, eles se fundiram basicamente, né? Virou Warner Media. Mas enfim, não estou fazendo aqui um deep dive, então algumas informações desse tipo assim podem estar ligeiramente equivocadas por causa da hora, especialmente. Mas o importante é que Turner e Warner na mesma casa. Com isso, a Warner pegou acesso a toda essa biblioteca que a Turner já tinha, inclusive o TCM, o Turner Classic Movies. Então a Warner pegou uma porrada de filme da MGM. Isso porque a Warner, se não me engano, já tinha comprado alguns filmes da MGM antes, porque a MGM faliu tipo umas 5 vezes. e cada vez eles faziam uma rodada de venda de acervo. Por isso que o Mágico de Oz hoje é propriedade da Warner, o Mágico de Oz de 39. Então assim, a Warner tem esse histórico muito maior de desde o começo comprar propriedades, né? Ao contrário da Disney, que sempre foi criar e só recentemente começou a comprar mais. Engraçado que os dois começaram a fazer muito isso quase no mesmo tempo, inclusive, né? Inclusive isso também se estende ao wrestling, né? A WCW fez... Tem alguns momentos da WCW que são simplesmente surreais. Um deles é o Robocop aparecendo no Monday Night Nitro. O outro é um personagem que eu quero muito escrever ou fazer algum vídeo sobre algum dia, que é o Oz. Sim, tinha um wrestler que era basicamente o Mágico de Oz. Não, o Oz, ele entrava com um mágico. Meu Deus, tem tanta coisa errada nesse negócio. O macaquinho morreu na primeira luta, enfim. Mas enfim. O fato da Warner querer vender os Looney Tunes, que é, diga-se de passagem, uma das propriedades mais antigas e que é mais associada à imagem da Warner que existe, e eles considerarem isso, abre aspas, propriedades não essenciais, né? Eles usam o termo non-core assets, non-core, core de núcleo, então não são essenciais. É absolutamente insano. É bizarro. Soa muito como uma paródia em que o CEO, o dono da companhia, o presidente, não sabe o que está fazendo. Eu não consigo nem fazer uma piada direito com isso, porque é simplesmente de cair o queixo, cara. Como raios a Warner considera os Looney Tunes como propriedades não essenciais? Não faz sentido. Não faz sentido. Tem caroço nesse angu. E aí ele fala, a evidência que agora sugere que a Warner Bros. Não planeja vender os Looney Tunes é que justamente eles querem fazer filmes, relançar eles no cinema em 2028. Eu não sei se relançar os Looney Tunes no cinema seria uma boa sacada, mas eu acho que talvez para pegar mais visibilidade, talvez seja. Conseguiria fazer isso com Coyote vs Acme, mas enfim, eu divago. Ai meu Deus, bando de saque pança. Enfim. Mas a parte mais interessante da história vem agora. Belloni também revelou que o ex-CEO da Warner, da Time Warner, Jeff Bewkes, explorou vender os Looney Tunes para a Walt Disney Company. Você não ouviu errado. A Warner Bros. Cogitou vender os Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, Eufrazínio,
o ligeirinho Pepe Le Pew para Walt Disney Company. Isso foi muito antes da Time Warner ser vendida para AT&T, em 2018. Mas é inconcebível. Eu acho inconcebível que a Disney, em qualquer capacidade, pudesse ser dona dos Looney Tunes. Porque assim, existe equilíbrio na natureza, existe equilíbrio no mundo, sabe? Você tem a esquerda e a direita, que são forças opostas, você tem o bem e o mal, você tem fãs de Star Wars e fãs de Star Trek, você tem o pessoal que come coxinha pela ponta, come coxinha pela bunda, você tem o pessoal que prefere Coke e o pessoal que perdeu as papilas gustativas e prefere Pepsi. E você tem Disney e Warner. Digo sim, a Disney teve várias rivais ao longo dos anos. Teve a Don Bluth, que mal é um rival, pra falar a verdade. Você tem outros estúdios menores, mas a Warner é como se ela sempre estivesse lá, sabe? A Disney e a Warner são empresas centenárias já. Então elas são, assim, basicamente gigantes nesse aspecto, né? Quando você pensa assim em dualidade, você pensa em Disney e Warner. E aí você tem o Mickey e o Pernalonga. E aí você tem a DC. E quando a Disney comprou a Marvel, eu pensei, ok, faz sentido, agora as coisas estão equilibradas. Agora DC e Marvel estão em casas diametricalmente opostas. Faz sentido. Eu não sei que outras franquias eu poderia comparar, porque talvez Star Wars e Harry Potter, que a Star Trek é da Paramount, né, da Viacom. Talvez Star Trek e Harry Potter, talvez Indiana Jones e Matrix, question mark, enfim, eu tô pensando muito, muito profundo nisso. Então assim, seria bizarro, seria assim... Nossa, o sentimento que passaria aqui tem alguma coisa de errado com o mundo, sabe? E assim, eu sei que coisas parecidas já aconteceram antes, como a WWE comprar a WCW, mas é diferente, tem mais história aqui, tem mais... Eu não sei, cara, é aquela coisa muito da semiótica, sabe? Aquela coisa de tipo... A simbologia, o significado dos símbolos, é muito essa coisa que me pega em relação a Disney e a Warner. Looney Tunes e Mickey Mouse. Tem um comentário aqui do Hamid, que é o editor-chefe do Cartoon Brew, que é basicamente o... Eu dei um préviozinho um pouquinho que ele fala aqui do negócio da distribuição, mas é basicamente o que eu disse, né? Que são evidências de que o CEO está completamente perdido no tiroteio. Mas além disso, algumas coisas também não batem muito bem comigo, porque existia um projeto de filme do Pernalonga chamado Bye Bye Bunny. Tem inclusive uma notícia do Omelete. O Omelete. Aquele site. O IMDb ainda tem como a data, né, de lançamento, que é 2024, mesmo que tenha sido cancelado. E tem várias evidências assim do que seria o filme. Tem inclusive um demo reel do Eric Bauza, que é o dublador do Pernalonga e do Patolino, cantando como Pernalonga, porque esse filme era pra ser um grande musical dos Looney Tunes. Seria o primeiro musical deles nesse sentido de longa-metragem. E a história justamente
depois de estrelar em uma longa run de uma produção da Broadway que foi um sucesso, Pernalonga decide que é hora de viver a vida como um coelho comum. Mas o Patolino decide tomar o lugar do Pernalonga e é sequestrado por um fã obsessivo. E aí o Pernalonga vai juntar toda a galera para resgatar o Patolino. É uma sinopse muito legal, se você me perguntar. É uma sinopse que tem como finalizar, tipo, o Pernalonga, não consigo ficar longe do estrelado, fazer o quê, né? E é bem a coisa do Pernalonga, sabe? Pernalonga e Patolino, eles meio que não se bicam, mas o Pernalonga ele tem um coração muito bom pra isso. Pois é, esse filme foi cancelado. Tem uma arte conceitual, tem a logo. Tem 2 artes conceituais aqui no IMDb. E é isso aí. É tudo que a gente tem. Seria lançado no HBO Max e no Cartoon Network e no cinema simultaneamente, pelo que eu entendi. Eu posso ter entendido errado isso aqui. HBO Max e Cartoon Network com certeza, mas eu acho que nada impediria que eles fizessem uma run no teatro não, no cinema também. Mas foi cancelado. E uma coisa muito interessante, quando eu vi que a Warner cogitou vender o Looney Tunes pra Disney, eu fui atrás disso, porque me parece ser uma história absurda demais pra ser verdade, mas aparentemente, segundo o site MovieWeb, a Disney tentou comprar a Warner Bros. Em 2016, antes de comprar a Fox. Pois é, gente. Imagina. Eu tô vendo aqui, eles também têm Happy Feet e Thundercats. Thundercats é da Warner? Eu sei que é uma propriedade de Rankin Bass. E que a Rankin Bass meio que foi dissecada por vários lugares. Não, verdade. A Warner pegou boa parte da biblioteca da Rankin Bass. Eles até fizeram... eu acho que eu devia deixar isso pro Natal, né? Porque eu fiz a resenha do O Ano Sem o Papai Noel. Eu gravei, mas não tive tempo de editar. Então esse ano vai sair. Com certeza. E também tem outro filme que eles fizeram baseado no mesmo especial de Natal do Rankin Bass. Mas tô vendo aqui agora também que eles têm Happy Feet. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê o pedaço que é importante? Ok, então, como vocês lembram, a Disney comprou a Fox, né, por mais de 70 bilhões, né? E eles compraram a Fox basicamente por causa do streaming, né? Porque eles já estavam planejando fazer o streaming deles, então eles precisavam de filmes. E a Fox tem uma boa biblioteca de filmes que encaixariam na Disney. Esqueceram de Mim, alguns musicais, Hello Dolly, A Noviça Rebelde, propriedades intelectuais importantes para um público mais amplo, né, que é uma coisa que a Disney sempre teve dificuldade, foi de pegar um público mais velho, mais mainstream, né? Aí você tem Alien, você tem Planeta dos Macacos, etc. E sim, também tem um monte de filme de ação pro americano médio, pro redneck médio. Mas também mais importante do que isso, as propriedades da Marvel que estavam com a Fox, né? Pois bem, imagine um mundo onde o Disney Plus tem todos os filmes do Harry Potter. Você pode ver... A essa altura a Disney já teria feito uma animação de Harry Potter, provavelmente. Junto do Mandaloriano. Você poderia ter crossovers da DC com a Marvel. Seria tipo o WCW e a WWE, basicamente. Isso é absolutamente surreal. E isso não aconteceu por causa de um telefonema.
De acordo com nova reportagem, em outubro de 2016, o CEO da Disney, Bob Iger, ligou para o Jeff Bezos, que era o chefe da Time Warner / Warner Bros. Na época. Iger perguntou a Bezos se ele estaria interessado em explorar e conjecturar uma merger, Nossa, tem um nomezinho bem bonzinho para isso, merger, mistura, fusão, isso, uma fusão entre a Disney e a Warner, entre as duas companhias de Powerhouse. Infelizmente para o Iger, foi tarde demais. Antes disso, a AT&T já tinha feito um acordo antes com a Warner, né, por trás da cortina, em segredo. Se o Iger tivesse ligado mais cedo, digamos em agosto, setembro, tudo hoje poderia ter sido diferente. Tudo hoje poderia estar muito pior do que já está. E assim, é negócios, cara, é negócios. E um negócio que o Mamaco, abraço Mamaco, ele disse uns anos atrás, quando tiveram rumores de que a Apple compraria a Disney. Ele disse, cara, é o seguinte, é muito difícil de acontecer, é improvável que aconteça, mas se a Apple fizer uma proposta, os caras na mesa têm a obrigação de revisar a proposta. Mas, de novo, é muito impossível que aconteça. Se a Disney fosse comprar a Warner e fazer essa fusão, se a Warner se tornasse subsidiária da Walt Disney Company, eu acho que não aconteceria. E não aconteceria... talvez muitos membros da mesa se oporiam, porque seria tipo uma compra muito mais cara do que eles poderiam fazer, sabe? Talvez a Warner ia pedir muito dinheiro por isso. Mas também ia desestabilizar muito a indústria e teria com certeza alguma lei barrando isso, porque seria... Se quando a Disney comprou a Fox, a galera já chiou, porque seria quase um monopólio, beira de monopólio, e com a Warner, eu acho que seria praticamente um monopólio. Seria impensável, de verdade. Eu acho que desestabilizaria a ponto de ser inviável. Porque a Fox é uma empresa grande, mas a Disney comprou basicamente a biblioteca de filmes, basicamente as IPs, e não comprou o nome Fox. Isso é importante de ressaltar. Eles começaram a usar o nome Star, por causa do Hotstar, que foi a empresa indiana de streaming que eles compraram, para ter a tecnologia do Disney Plus. E eles estão usando o nome Star agora nas produções mainstream. O que é meio idiota, mas eu vou entrar em detalhes sobre isso outro dia. Mas... tem isso. E... Nossa, eu esqueci o que eu tava falando. Enfim. Nossa, é o horário. E também a falta de costume de fazer podcast. Eu tenho que fazer isso mais vezes. Enfim. Mas enfim. Sim, o nome Fox ficou com a família Murdoch. E os canais de esporte locais, se não me falha a memória. Então assim, eles compraram muita coisa do acervo Fox, mas não compraram toda a Fox. Fox News ainda é da família Murdoch. Os esportes ainda é da família Murdoch, ainda é da Fox Sports. Mas a Warner, eu acho que eles teriam que fazer muitas limitações para poder comprar. Eles teriam que sair escolhendo algumas franquias específicas, e uma delas provavelmente seria os Looney Tunes, o que ainda seria muito estranho, ainda soaria muito errado. Mas essa é a minha visão do negócio. O que é que você acha disso? O que você acha? Você acha que a Disney
Você acha que a Disney compraria a Warner inteira? Será que esse negócio da fusão daria certo? Eu tô muito curioso pra saber o que outras pessoas também acham, porque eu não vi ninguém comentando sobre isso. Mas ninguém! Eu achei esse artigo do MovieWeb e achei o artigo do Cartoon Brew. E, pelo que o Cartoon Brew colocou no Twitter, na época que postou esse artigo, eles também ficaram muito abismados. Que, tipo, foi... Eu acho que também era novidade pra eles. Então, assim, eu não vi ninguém comentando sobre isso. Eu queria muito saber a opinião dos outros, das pessoas. E você pode comentar no Substack, né? É aberto aos comentários. Ou se você quiser chegar no chat também pra comentar, também é ok. Né? Você chega lá no Substack, no chat. Eu ia dizer pra mandar pelo Twitter, mas melhor não. No YouTube também, esse podcast também tá no YouTube. E é isso que eu tinha pra hoje. Tome cuidado. Eu tô encerrando por aqui. Eu tô com sono, gente. Eu tô um pouquinho cansado. E eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Tô fazendo muita coisa. Mas só os assinantes inscritos, os pagantes, os que colaboram com o Substack, com o Postblog, é que vão saber o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô aprontando aqui. Lembrando que sim, eu removi o Padrim, até porque eles estavam fechando as operações já, então não tinha motivo para manter. E eu substituí pelo Substack, que eu acho mais fácil de controlar, eu acho mais interessante, tem mais coisas lá, eu posso fazer mais conteúdo lá, não só pago, mas principalmente gratuito, né? Textos aleatórios, coisas que vêm na minha mente, notícias ou coisas que eu descubro que eu acho interessante. Por exemplo, tem um artigo sobre uma frase que o Walt Disney nunca disse na vida, mas é atribuída a ele. Esse artigo originalmente é um artigo que é uma exploração mesmo, mas é um artigo longo, tá todo em inglês, então eu resumo, eu traduzo algumas coisas basicamente. Então é interessante, é o tipo de informação que é interessante, especialmente se você não tem tempo, não tem conhecimento de inglês suficiente para ler o artigo. Então, vez ou outra eu posto muita coisa assim lá. Então dá uma olhada nos artigos antigos lá do Postblog e do blog também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Review Time com o Kapan Comenta. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.